Pessoal, aqui em casa sempre utilizamos o folclore nacional em nossas vidas desde pequenininhos. Uma coisa que nunca entendi foi a canção de ninar da cuca. Eu nunca tive medo da cuca. Acho que é porque a minha mãe é quem cantava, nos embalando em seus braços. Daí a gente se sentia seguro. A cuca que se danasse. Quando eu me tornei adolescente, eu assisti a série Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca de Monteiro Lobato era muito divertida, atrapalhada, não tinha medo dela não. Este é o folclore brasileiro, cheio de personagens divertidos, interessantes, teimosos. Gente, você sabe qual que era meu sonho de criança? Era pegar um saci com uma perna só e capuz vermelho e um cachimbo na boca. Olha que doideira! Eles eram muito espertos, pensava eu. Nossa, eles são espertos demais. Quando tinha um redemoinho, eu corria com uma peneira enferrujada da minha mãe para pegar um. Mas nunca consegui. Claro que não, né? Folclore, gente, é imaginação, é sonho lúdico, é necessário. O meu neto Jorginho, que hoje está com 3 aninhos, já sabe das cucas, dos sacis, dos bois bumbás, do caprichoso e do garantido, que se transformou num grande festival lindo em Manaus. Olha só que coisa bonita! Hoje é dia do folclore nacional. Viva as tradições culturais do nosso país e viva o Divino Pai Eterno! Com as bênçãos dele, estamos começando o nosso programa aqui em casa. Olha só que coisa maravilhosa, né, gente? O folclore. Folclore é pura cultura. Folclore é conhecimento, passa de geração para geração. E é função nossa não deixar que elas se acabem. E a contação de história é uma delas. Uma das formas mais antigas de transmissão de conhecimento e valor de um ser humano para outro. Basicamente, trata-se de uma forma lúdica de transmissão de conhecimento e um poderoso estímulo à imaginação. Além disso, a contação de história pode ser muito importante no desenvolvimento infantil, sendo um importante aliado da educação infantil. Para entender mais sobre a contação de histórias, vamos falar diretamente com o contador de histórias, o Zé do Conto. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Que bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui nessa casa com você, nessa manhã especial, num dia tão especial, né? E você já tem uma imagem de pessoa que conta a história, é um Salvador Dalí. Ah, sim, é. Esse meu bigodinho aqui é específico, é especial. Não posso ir para os lugares sem esse bigodinho desse jeito aqui. E é verdadeiro, tá? Tem gente que fica na dúvida achando que é falso. Não, é de verdade, meu bigode é de verdade. Da onde começou esse seu interesse por contar histórias? Já faz um bom tempo, inclusive, desde quando eu era pico-ruxo, pequenininho ainda, né? Porque eu falo que contador de história, toda família tem um contador de história, né? A gente sempre tem o avô, um pai, um tio, que quando reúne a família, sempre aparece um que começa a contar histórias. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de ouvir os contadores de histórias da minha família, os que tinham próximos. E eu também gostava muito comecei a contar histórias de pequeno, assim, eu gostava de ouvir histórias e criar histórias. Ah, criar história. Criar história, que a gente, quando é criança, a gente cria muita história. E como? Né? Cria muita história. Tanto que eu tenho um espetáculo do Zé do Conto que eu conto a história do surgimento do Zé do Conto e falo sobre essa questão. A criança, às vezes tem a criança que ela tá sozinha, conversando, falando, criando, e aí os pais não entendem, né? Falam, para com isso, menino, tá aí falando sozinho. Mas na verdade ele tá ali criando histórias na cabecinha dele e isso ali vai influenciar lá no crescimento dele, né? Então, desde pequeno eu sempre fui muito interessado por histórias. Eu lembro muito de domingo de manhã, tinha um programa do Rolando Boldrin, que era um contador de história maravilhoso. Então eu tenho até hoje essa referência visual e auditiva do Rolando Boldrin contando histórias no domingo, na parte da manhã. Eu cresci muito com essa referência e com essas histórias sobre família, né? Sobre amizade, sobre temas que sempre mexeram com a gente. E fui crescendo, e aí me formei em teatro, sou formado em artes cênicas, né? E sempre interessado com a questão das histórias, do livro, né? Da gente utilizar o livro, que é muito importante, a gente utilizar os livros. E eu falo muito sobre essa importância da utilização do livro também nas apresentações. E há uns 15 anos surgiu o Zé do Conto, o personagem Zé do Conto. E aí eu agarrei de um jeito assim que não tem como. Onde eu vou, o Zé do Conto vai comigo.
E assim no Teatro Mambembe você está andando pelo Brasil inteiro, né, gente? Não é só isso, não é só contar histórias que a gente tem hoje no nosso programa, não. Hoje nós temos também uma profissional que vai nos ensinar a vestir bem, a vestir com o que você tem em casa, a dar um baculejo ali no seu guarda-roupa. Olha só as paletas de cores que vocês já estão vendo aí. Vai ver que você gosta muito do preto. Você é uma pessoa que usa preto, 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 preto. Às vezes você está passando uma informação errada, né? Porque o que a gente veste realmente passa uma informação. Tudo isso você vai ver ainda hoje aqui em casa. Não, fica ligadinho aí que são coisas muito interessantes para que você fique bem, para que você fique melhor, para que acenda em você o que você sente mesmo, né? A roupa faz isso, as cores fazem isso. Daqui a pouquinho você vai saber tudo isso. Por falar em roupa, na hora que eu entrei no camarim, eu olhei, abri a porta e falei, que palhaçada é essa aqui? Porque o sapato é muito legal. Eu amo esse sapato de palhaço. Esse sapato aqui foi eu mesmo que fiz, confeccionei. Sério? Sim, aqui, ó, do sapato ao chapéu, toda a produção é Zé do Conto. Gente, você tem filhos, Zé do Conto? Não. Tem sobrinhos? Tenho sobrinhos. E os meninos, quando você chega, gostam de ouvir suas histórias? Quando eles eram menores, né, que eu tinha mais contato com ele hoje, mora em São Paulo, o outro mora no Sul, então fica mais distante. Mas desde pequeno, sempre que possível, eles... Inclusive tem um que hoje ele é artista e ele fala que a influência dele foi o tio. Olha, né? Que legal. Me vê contando história. E, inclusive, fico tenho muito orgulho, que é o Alexandro, que está lá no Sul, lá em Santa Catarina. E tem o Gabriel, né? Se você falou o nome de um, eu tenho que falar o nome do outro, para não dar briga. Sim, verdade. E tem o Gabriel, que está em São Paulo. O Alexandro, agora ele é ator, é dançarino e está no mundo das artes por conta do tio. Olha só que legal. Eu não sei se você já reparou, eu já reparei muito isso, que nos bares à noite... tem sempre um monte de pessoas e uma só falando. Assim. E aquele que fala, você pode chegar perto que a história é interessante. Porque ele consegue prender a atenção de todas as pessoas num bar barulhento, às vezes com música ao vivo, às vezes com música eletrônica, mas a história que ele está contando é tão interessante, prende a atenção. Sim. E como é que você faz isso? Isso é um dom que você tem de captar essas pessoas para te ouvir? Então, essa questão do como contar a história, né? Cada um tem o seu jeito, né? A sua técnica, o pessoal chama de técnica. Sem contar porque o contador de história hoje é uma profissão. Eu uso muito do lúdico, então eu gosto de utilizar objetos cenográficos e a forma como você contar a história. Então eu gosto muito de criar esse ambiente lúdico, mágico, né? Então por isso que tem toda essa questão visual. Então quando eu vou contar alguma coisa, eu sempre começo contando história tocando um sininho, que é para dar a entender, ó, tá começando a história. Acabou a história, toca o sininho, que é para dar o começo. Enfim, isso é o meu jeito de contar história. Assim como outras pessoas. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem uma grande referência, que hoje não está mais entre nós, mas foi uma grande referência para todos os contadores de histórias do Brasil, que é o Geraldinho. Sim. Né, que foi um grande, e ele era esse contador de história que estava num bar, e tinha uma mesa, com certeza, e ele estava ali, todo mundo parava para ouvir ele contando as histórias. E ele já tinha esse caráter mais rural, né? Essas histórias mais rurais, o caipira. Então, cada contador de história cria o seu jeito, né? E eu acho interessante que quando o contador de história ele é muito bom, ele coloca elementos do seu cotidiano, da sua vida, da contemporaneidade e faz aquela história ficar legal. Eu conheci um contador de história que nem sabia que era contador de histórias. Ele era diretor de uma rádio em BH e ele gostava muito de história de qualquer maneira. E ele foi contar para um grupo de pessoas sobre a Guerra do Vietnã. Cara, ele colocou tantos elementos interessantes para falar da Guerra do Vietnã que aquilo todo mundo ficou assim, ó. Sim, prende, né? Prende a atenção. Agora eu queria ouvir você contando uma história. Olha, vamos lá, vamos para a história. Então, vamos lá. Eu vou contar uma história que vai explicar por que eu sou contador de história. Ok. Era uma vez uma cidade lá no interior da Índia. E essa cidade era cheia de pessoas com muitos compromissos, muito ocupadas. Elas não paravam mais para conversar. Tinham muitas reuniões, trabalhos, não paravam nem para se reunir com a família. Não conversavam, não se olhavam.
Era uma cidade muito chata, essa que é a verdade. E lá nessa cidade tinha um senhor de mais ou menos 72 anos. E esse senhor, ele sabia histórias de cor e salteado. Então aí um dia ele parando, olhando aquela cidade, o pessoal andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem se falar, sem conversar, as famílias sem se reunir. Ele falou, nossa, essa cidade está muito chata. Então ele teve uma ideia. Ele resolveu que ele iria pegar um banquinho, colocar no meio da praça lá da cidade e ia começar a contar histórias. Então todo dia ele pegava um banquinho, colocava no meio da praça e começou a contar histórias. Todo dia contava histórias e as pessoas foram parando, prestar atenção nas histórias. Mas, com o decorrer do tempo, os dias foram passando, foi diminuindo o número de pessoas, porque todo mundo está preocupado com reunião, com compromisso, com responsabilidades, com o digital. As pessoas foram diminuindo, foi diminuindo o número de pessoas, até que um dia esse senhor estava contando uma linda fábula. E um menino de mais ou menos uns 8 anos de idade disse o seguinte: ô tio, por que o senhor está contando história? Não tem ninguém prestando atenção. E esse senhor disse o seguinte: ah, meu filho, antes eu contava história pensando em mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. E assim é o fim da história chamada O Contador de Histórias. Ou seja, você não quer mudar nunca, quer continuar nesse ofício. Isso, a essência, a gente não pode perder a nossa essência, né? Hoje a gente está muito no digital, no individualismo, as pessoas estão se afastando e isso é inconsciente. Então eu acho que a gente tem como função, como missão, aproximar as pessoas. Eu gosto de chegar nos lugares e poder conversar com as pessoas, a gente ter essa troca de ideias, de experiência, a gente não pode perder isso. E essa história, ela fala exatamente sobre isso, a gente não perder a nossa essência, né? A gente não deixar outras coisas tomarem conta. Como é que você percebe essas crianças quando elas estão ouvindo? É naquele grupo de crianças, vamos supor que estejam todas sentadinhas aqui, quem é que fica mais atento? Dá para perceber isso? Dá. Inclusive, não só as crianças, né? Os adultos também. Tem muito adulto que fica encantado, prestando atenção nas histórias, porque eles também se voltam ao passado, voltam quando era criança. E também tem uma questão que eu sempre falo, que assim, história boa é aquela história que todo mundo pode ouvir. Então é história para a família, né? Não só para a criança, para o adulto também. Quando eu vou para uma escola, semana passada eu estava numa escola mais afastada e era um pessoal, a criançada era mais humilde e eles estavam se empolgados, eles ficaram tão encantados que eles queriam abraçar, queriam, Zé do Conto, você pode ir na minha casa? Queriam mostrar você para minha família. Então eles realmente entram nessa viagem da história, do personagem e eu, enquanto contador de história, meu Deus, é o melhor pagamento que tem, né? Eles ficam encantados, prestam muita atenção, participam da história, porque eu sou um contador de história que eu não separo o público da história. Às vezes a gente adapta a história ali exatamente pelo que está acontecendo ou por alguma criança que está muito empolgada. Então tudo isso faz parte da história, né? Então quando eu vou contar a história sempre tem aquele que fica encantado. Um tempo atrás eu estava no Cine Teatro AFIP, fazendo uma apresentação e uma criança falou assim: ô Zé do Conto, quando eu crescer, eu quero ser um contador de história igual você. Nossa, quando eu vi isso, eu ganhei, não um dia, né? Ganhei um mês inteiro, porque isso é uma referência de coisa boa, que a gente está no caminho certo. E hoje nós estamos comemorando o Dia do Folclore. Você sabe o que me remeteu aqui? Os cordéis. Sim. Ai, que coisa maravilhosa que é o cordel, né? Sim, que é um estilo de literatura muito forte do Nordeste, né? Principalmente a região ali de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. É muito forte, que acho que a gente deveria, inclusive, valorizar mais ainda. Acho que ainda é uma técnica, é um estilo de literatura que ainda não é tão explorado no Brasil, tão valorizado. Acho que explorado não é nenhuma palavra, acho que deveria ser mais valorizado, mais explorado também. Mais explorado, porque o nome já diz, cordel é porque ele fica numa corda. Exato. Eles escrevem a história num livretinho, aí depois coloca para secar. Sim, são os cordelistas que eles colocam no barbante. No barbante. Eu já tive a oportunidade de estar eu estava no Piauí, e aí eu cheguei lá para um festival e estava acontecendo um festival de cordel na praça. Ai, que lindo! De Teresina, na capital. É uma coisa que prende a gente. Nossa, demais. E aí tinha os repentes, né? Que eles fazem parte. Então eles davam o tema na hora para os repentes, aí tinham os jurados e eles tinham que ir ali na hora, naquele momento, criar histórias, fazer o improviso, que é uma coisa que eu costumo fazer muito hoje. Tudo é referência, né? Tudo é influência que a gente vai criando. Eu brinco muito com a história coletiva.
dependendo do local que eu vou contar a história, o número de crianças, de pessoas em geral, eu crio uma história ali na hora. Eu peço para as pessoas, cada um dá um nome de um personagem. E eu conto uma história com todos aqueles personagens. Eu chamo de história coletiva, porque é uma história que só vai acontecer aquele dia, naquele momento, né? Porque depende do personagem. E você sabe contar histórias mal assombradas? Mal assombrado, sei. Pois é, essas histórias estão fazendo muito sucesso em festas de adolescentes. Ah, os Halloween. É o nicho que você deveria explorar. Quando você reúne uma galera para contar uma história de terror, né? Porque, aliás, eu não sei por que as pessoas gostam de ver isso, mas a história é muito mais interessante. Porque aí você pode colocar os elementos desses adolescentes, né? E desenvolver uma história como você acabou de dizer, que faz essa coisa coletiva. Aí já ganhei uma ideia da Cleide, já vou começar a preparar um repertório agora de histórias de terror. Histórias de terror para adolescente. E eles adoram ouvir isso, não é? É igual você vai num... O pessoal quer ver filme de terror, né? E muita gente... eu morro de medo. Mas vai assistir o filme de terror. Então é algo que instiga, né? Eu acho que a pessoa quer ter o susto, ela quer passar pela sensação do medo. Deve ser... É inconsciente, né? Olha, eu tenho um netinho ali, ó. Tem 3 aninhos ele, lá de cima. Oh. Ele adora ouvir as histórias. Só que ele tá com problema, que aliás que é problema dos pais, a questão de muita tela. Então ele não está desenvolvendo muito bem a fala, mas ele está desenvolvendo o intelecto dele. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses pais, que a importância da leitura, a importância de ouvir histórias, a importância dos pais e de dentro da família contar histórias. O que eu posso falar, deixar como mensagem para as pessoas é a importância do encontro. Eu acho que o encontro, desde o encontro familiar, porque eu acredito que a base de tudo é a família. Então, se a criança também tem como referência um pai, uma mãe, um tio, o pessoal da família, usar um livro, né, sair um pouco do digital e ver que o pai está lendo um livro, isso é uma referência para a criança. Então, a mensagem principalmente para vocês adultos, não esqueçam, muita gente está usando o celular como um babá, né, babá eletrônica, e esquece que tem o livro, que é muito importante, que a gente tem que valorizar, que é onde eu aprendi, eu estudei através de livros, muitos que estão aqui nos bastidores. Então a gente precisa muito valorizar os encontros, principalmente os encontros. Se você pode jantar, almoçar com a família, todo mundo reunido, faça isso. Isso vai ser uma referência para essa criança. Ela vai crescer com outro olhar, um olhar de união, de se preocupar com o outro, do coletivo. Isso é muito importante, a gente está muito individualista, né? Muito obrigada, eu que adorei agradeço. sua presença. Eu que agradeço. O seu Instagram, onde que a gente acha? Meu Instagram é @ZéDoConto, vocês vão saber todas as novidades. Eu estou produzindo agora um documentário sobre a contação de história no estado de Goiás. Que legal! E em breve vai sair agora em setembro. Então tem vários projetos, tem livro para sair, tem espetáculo, @ZéDoConto. Então, quando você lançar, você vem divulgar aqui em casa, certeza. viu? Com certeza.